Olá, tudo bem? Estamos começando o quarto vídeo, a quarta parte a respeito do Apocalipse verso por verso. Nós estamos fazendo o estudo, inclusive eu quero dizer para você o seguinte, se você não gosta só de ver no vídeo, você gosta de ler também, ter um material para palpar. Esse livro aqui, A Última Guerra, é o livro escrito por mim já, acho que uns 3, 4 anos, do Apocalipse revelado verso por verso. Você pode adquirir esse livro na descrição aqui desse vídeo. Tenho também ele disponível em e-book. Se você quiser um aplicativo do Apocalipse verso por verso, eu vou também deixar ali na descrição do vídeo, tá bom? Quero dizer para você o seguinte, se você caiu de paraquedas nesse vídeo, por favor, vá para o primeiro vídeo, assista o primeiro, assista o segundo, assista o terceiro, para você compreender as coisas que nós vamos falar nisso. Sei que aqui tem assuntos que lhe interessam e que talvez você queira ouvir pontualmente a minha posição, a minha explicação sobre esse assunto. Mas o livro do Apocalipse, em si, ele todo é uma única profecia. Então não tem como você pegar uma coisa e trazer tal compreensão e tirar todas as outras do seu contexto. Então, para que você entenda o contexto da qual eu interpreto o livro do Apocalipse, que eu compreendo, assista desde o primeiro, tá? Até para que você possa compreender melhor. Tá ótimo? Então, dando sequência a quem já estava me acompanhando dos outros vídeos, lembra que nós paramos no quarto período. Lembra que eu falei para vocês que existe uma divisão que eu faço dessa interpretação, dizendo que os 7 períodos, na verdade, eles se dividem em 2. Um dentro de uma parte profética, existente em outra profecia, e outro posterior a ela. Pois bem, nós já vamos fazer mais leituras do livro do Apocalipse, mas eu quero só dar uma pincelada muito rápido, muito breve, tá? Futuramente eu quero fazer um estudo específico só sobre essa profecia, mas não farei isso agora, tá? Apenas para que você possa saber que há mais conteúdo para você estudar, além disso que eu estou dispondo aqui para você, tá bom? Pois bem, nós temos ainda no livro de Daniel algumas profecias interessantes. Por exemplo, no livro de Daniel, eu estou tentando achar aqui um verso que vai ser mais claro para que você compreenda. No capítulo 7 vai falar alguma coisa, e nós vamos ler alguns versos que estão aqui, tá? Mas no capítulo 8 é onde vai trazer mais compreensão. No capítulo 8, no verso 14, tanto o capítulo 7 quanto o capítulo 8 e outros capítulos falam da mesma profecia. No capítulo 8 diz assim, até 2.300 tardes e manhãs, e o santuário será purificado. Pois bem, o livro de Daniel traz uma profecia de 2.300 anos. De 2.300 anos. Esses 2.300 anos da profecia de Daniel, lembrando que Daniel, ele viveu na época de Nabucodonosor, né, do Império da Babilônia, e parte do Império dos Medo-Persas. Daniel ele teve uma visão de 4 períodos proféticos, onde o primeiro era Babilônia, né? Em seguida os Medo-Persas, em seguida os gregos, e o quarto e último período seria do Império Romano. E em um determinado momento, eles se dividiriam entre 10 reinos, né? Um grupo de poder que se constituiria na Europa, e, por fim, viria a destruição. Pois bem, Daniel ele teve essa visão de 4 períodos em que o mundo seria governado por 4 frentes distintas. Esse foi o período em que Daniel viveu.
E dentro dessas visões que ele teve desses reinos, ele teve uma outra visão profética, da qual haveria 2.300 anos até que o santuário celestial ele passaria por uma purificação. Quando a gente fala em santuário celestial e fala em purificação, logo nós lembramos do santuário terrestre. No santuário terrestre, havia um período chamado o período da purificação, que era o seguinte: todos os dias, os sacerdotes eles recebiam cordeiros e outros animais que a nação de Israel levava até eles, confessava o pecado, e eles levavam o sangue lá para dentro do santuário. Todo dia levava-se sangue para fazer expiação dos pecados da nação de Israel. No período da purificação, era um período em que a nação de Israel eles se achegavam ao santuário, e então havia uma cerimônia, né, do 10º dia no 7º mês, em que todos os pecados, todo o sangue que foi lançado dentro do santuário, ele era retirado de lá. E quando isso acontecia, todos os pecados que haviam sido confessados eram perdoados por Deus. E então era tido o santuário como agora um lugar limpo e purificado. Essa era a purificação do santuário. Era isso que ele representava. O perdão dos pecados de uma maneira eterna. Tá? Vamos colocar assim. E então, Daniel ele diz que haveria 2.300 anos e então o santuário celestial seria purificado. O que nós entendemos disso? Que haverá um dia em que Jesus, em que Deus, de fato, vai extinguir todo o pecado que foi levado até o céu. E esse pecado foi levado de que forma? Foi levado pela morte de Cristo, foi levado pelas orações, foi levado pela contaminação dos anjos caídos. Então haverá um momento em que tudo isso terá fim. E Daniel disse que haveria 2.300 anos e então o santuário seria purificado. Pois bem, quando nós olhamos então dentro da profecia dos 2.300 anos, nós percebemos que ela vai começar a partir do momento em que a nação de Israel recebe a ordem para ela ser restaurada, lembrando que nesse período de Daniel, a nação de Israel está destruída. A Babilônia foi lá, a sitiou e destruiu o templo, destruiu tudo, e o povo foi levado cativo para a Babilônia. Tá? Então, Daniel ele diz o seguinte, que haveria um dia em que a nação seria reerguida, a cidade de Jerusalém seria reerguida. E a partir desse momento, começaria a se contar os 2.300 anos. Só que ele diz o seguinte, que sobre esse período haveria 70 semanas. Se a gente pegar 70 semanas, considerando que é uma profecia dia-ano, nós teríamos então 70 semanas vezes 7 dias, 490 anos. Desse período aqui, 490 anos seria única e exclusivamente restrito à nação de Israel. Esses 490 anos, ele termina justamente no período em que Cristo, e a profecia ela detalha com exatidão o momento em que Cristo nasce, o período em que Cristo é batizado, o período em que Cristo é morto e o período em que o evangelho agora vai se estender a gentios. Pois bem, terminado esse período dos 490 anos, nós temos então agora o período seguinte. Eu vou até utilizar aqui rapidamente a minha calculadora, porque como eu estou fazendo esse estudo, como eu expliquei no primeiro vídeo, tudo no mesmo dia, e sem muita
sem muito estudo, preparo, né, fazendo mais até superficial, porém sem deixar de ter a devida seriedade que o assunto requer, eu não fiz anotações. Então está tudo vindo de cabeça e proveniente do Espírito Santo. Assim eu creio. Então esses 490 anos que termina ali na profecia das 70 semanas, culminando com o Evangelho aos gentios e já passando pela morte de Cristo, e aí eu volto a dizer para você, eu quero, me lembre, de depois fazer um vídeo só sobre os 2.300 tardes e manhãs. É uma profecia incrível, tá? Incrível. Nós ainda teríamos 1.810 anos até que nós chegássemos ao momento em que o santuário seria purificado. Pois bem, então, depois de Cristo, nós ainda teríamos 1.810 anos até que ocorresse isso. Por que eu estou dizendo isso para vocês? Porque quando a gente olha no capítulo 7, a partir do verso 24, Daniel, ele falando a respeito dos 4 animais, ele diz a respeito do 4º animal o seguinte. Olha como ele narra esse 4º animal, esse 4º império, né? Sendo que o primeiro foi Babilônia, o segundo é Medo-Pérsia, o terceiro é Grécia, o 4º é Roma. Ele diz assim, olha, quanto aos 10 chifres daquele mesmo reino, se levantarão 10 reis. Depois dele se levantará outro, o qual será diferente dos primeiros, e abaterá a 3. Presta atenção. São 10 chifres, ou seja, 10 reis. Vai levantar um e vai cair 3. Vão ficar quanto? 7. E ele proferirá palavras contra o Altíssimo, destruirá os santos do Altíssimo e tentará mudar os tempos e as leis. E os santos do Altíssimo serão entregues nas suas mãos por um tempo, tempos e metade de um tempo. Presta atenção. Tempo, tempos e metade de um tempo. O tribunal, porém, se assentará em juízo, ele tirará o seu domínio. O reino e domínio e a majestade dos reinos debaixo de todos os céus será dado aos povos dos santos do Altíssimo. E o seu reino será um reino eterno. E todos os governantes o servirão e lhe obedecerão. Pois bem, aqui falou de um poder, e lembrando, nós ainda estamos falando dentro do poder romano, nós vamos situar isso. Fala-se sobre 10 reis, onde um se levanta e 3 caem. Quando a gente olha para o Império Romano, a gente lembra que houve um momento posterior ao de Cristo em que ele teve um general que caiu e eis que se levanta no Império Romano as 10 tribos bárbaras. Esse conteúdo histórico você pode pesquisar no Google, né? Enfim, se você não lembra da época da história, né, que você estudou na escola. Pois bem, essas 10 tribos bárbaras provenientes de Roma, agora elas mantêm o poder. Lembra que nós falamos no último vídeo, justamente do momento em que o poder romano começa a fundir as suas crenças religiosas com a crença israelita, né, de Judá, e agora eles constituem uma igreja apostólica romana, fazendo uma menção aos apóstolos de Cristo e fazendo menção à sua origem romana. Lembra-se disso? Nós falamos no segundo e no terceiro vídeo? Ótimo. Quando nós temos agora Roma tentando se impor como igreja, até sobre as 10 tribos bárbaras, nós temos ali guerras e batalhas, onde 3 tribos elas acabam caindo. E a partir desse momento, com a queda dessas 3 tribos,
nós temos o poder da Igreja Apostólica Romana sendo exercido nas 7 tribos bárbaras restantes, que futuramente viria a se tornar outras nações, né, constituindo ali a nação, o bloco entre nações conhecido como Europa, hoje, nos dias de hoje. Pois bem, e aí nós temos algumas narrativas de que esse poder religioso, né, ele ia proferir palavras contra Deus, ele ia perseguir os santos de Deus, e ele mudaria tempos e leis. E que tudo isso ocorreria por um tempo, tempos e metade de um tempo. Bem, a respeito de perseguir, de dizer palavras contra Deus, nós lembramos, né, da narrativa do segundo período. Da questão de perseguir os santos do Altíssimo, nós lembramos da narrativa do quarto período. E quanto à mudança da lei de Deus, dos seus ritos e mudanças de tempo, nós lembramos da narrativa do terceiro período, em que começou toda uma comercialização. Pois bem, é tão interessante porque aqui quando fala a respeito de tempos e lei, nós temos por meio do poder da Igreja Apostólica Romana, nós temos, por exemplo, o padre Gregório, que foi um dos responsáveis pela mudança do nosso calendário. A nossa contabilidade de dias e os tempos passou pela mão dele. Então, o nosso calendário de hoje provém desse período. Mais do que isso, nós temos, por exemplo, um dos mandamentos que Deus escreveu e concedeu nas 2 tábuas a Moisés, o 4º mandamento, que dizia: lembra-te do dia de sábado. Um mandamento que fazia apontamento específico a um dia que Deus criou, que estava inserido na sua lei, que tinha o seu propósito de santificação. Nesse momento aqui, nós temos uma mudança diretamente na lei que Deus escreveu com o seu próprio dedo, aonde agora a Igreja Apostólica Romana retira esse dia para adoração e santificação e introduz o domingo e dias de festas. Ou seja, nós tivemos de fato uma mudança do tempo em que Deus especificou e da lei em um único mandamento. Só que quando você for confrontar os 10 mandamentos nos textos originais que Deus concedeu à nação de Israel e por consequência a toda a humanidade, nós temos a mudança desses mandamentos, né, por meio da Igreja Apostólica Romana, desse período. Pois bem, mas aqui é dito que eles exerceriam todas essas atividades por um tempo, tempos e metade de um tempo. Vamos fazer contas. Vamos imaginar que tempo seria um ciclo perfeito de um ano. A Bíblia ensina, quando você vai em Gênesis, e você tem um relato de Noé, quando ele passa na arca 5 meses, que ao todo ele passou na arca 150 dias. Ou seja, 5 dividido por 150, 30. Que na contabilidade, no calendário bíblico, cada ano possui 12 meses, onde cada mês possui 30 dias. Logo, quando a gente fala de um tempo, um ciclo de ano, nós temos 360. Então, vou somar aqui, 360. Quando aqui fala tempos, diz respeito a mais de um ano. Logo, vamos somar 2, então. 360, que seria um tempo, vezes 2, seria 720. Então, nós temos 360 mais 720. E aqui diz metade de um ano. Metade de 360 é quanto? 150. Rapaz, minha cabeça agora falhou a memória. Falhou a contabilidade. Mas calma aí, para você não se confundir. Não sei se você está fazendo na caneta, tá? Ou se você está com uma calculadora. Mas
300 daria 150, 60 com 30, 180. Então, nós temos 360 de um tempo, 720 de tempos, ou seja, 2 tempos, e mais 180 da metade de um tempo. Totalizando 1260. Anota esse número, 1260. Aqui diz que esse poder proveniente de Roma, mais precisamente a Igreja Apostólica Romana, exerceria toda essa atividade profética por 1260 anos. Tá certo? Quando nós vamos agora para o Apocalipse, vamos esquecer um pouquinho a profecia de Daniel. Quando nós vamos, por exemplo, no capítulo 11, ali nós temos uma narrativa de João dizendo o seguinte, que ele olhou para o santuário, mas agora ele enxergando o terreno, né, o pátio, a parte de fora do santuário. Ele mediu e ele viu que estava sendo pisado, estava sendo massacrado, que estava sendo contaminado a parte do pátio onde não deveria ser contaminado. E olha o que ele diz no verso 2. Deixa, porém, o ato que está fora do templo, não meças, porque ele foi dado aos gentios. Ou seja, já é um período que o pátio foi dado aos gentios. Estes pisarão a cidade santa por 42 meses. 42 meses. Vamos pensar o seguinte, 42 meses. Cada mês tem 30 dias, correto? Então, 42 vezes 30, 1.260 dias, ou 1.260 anos. Então, da mesma referência que estava lá na profecia de Daniel sobre o poder exercido pela Igreja Apostólica Romana de 1.260 dias, agora nós vemos aqui no livro do Apocalipse 1.260 anos. E darei poder para as minhas 2 testemunhas. Quem são essas 2 testemunhas? A primeira aliança e a segunda aliança. A Bíblia, a palavra de Deus. E elas profetizarão por 1.260 dias, ou seja, 1.260 anos, vestidas de saco, ou seja, em luto por toda a destruição, morte, contaminação que está acontecendo. Nós temos aqui um período em que as pessoas estão sendo perseguidas, em que a palavra de Deus está sendo destruída, está sendo contaminada, corrompida pela Igreja Apostólica Romana, que é o poder que se levanta, usurpando ser judeu, usurpando ser eleitos de Deus, quando na verdade não são. E por esse período de 1.260 anos, eles perseguiram, eles contaminaram, eles corromperam, eles mataram a cristãos e a tantos outros na face da terra. Quando nós vamos agora para o capítulo 12, nós temos mais uma narrativa. Olha que interessante. Nós temos aqui uma outra história. Olha a visão que João teve. Vi um grande sinal no céu, uma mulher vestida de sol, tendo a lua debaixo dos pés, e uma coroa de 12 estrelas sobre a cabeça. Mulher, profeticamente, aqui no livro do Apocalipse, quando você for ler no capítulo 17, você vê que mulher significa cidade, tá? Então aqui, João está tendo a seguinte visão, ele está vendo uma cidade vestida de sol. Que cidade é essa vestida de sol? O sol, nós entendemos que é o próprio Deus. Então nós vemos uma cidade onde o próprio Deus está ali, tendo a lua debaixo dos pés. A lua, ela reflete a luz de Deus, a luz do sol. E quando nós vemos o santuário terrestre, é algo que está refletindo o santuário celestial.
Então nós vemos uma cidade onde Deus atua, onde ela anda conforme o reflexo de Deus por meio do santuário terrestre, e com 12 estrelas sobre a sua cabeça. Justamente 12 líderes, 12 tribos, 12 herdeiros de Jacó, herdeiros de Israel. Então aqui nós estamos tendo uma visão da nação de Israel. E no verso 2, João diz assim, olha, a nação está grávida e gritava com dores de parto, sofrendo tormentos para dar à luz. Lembra de como que foi quando Jesus nasceu? Como que estava a nação de Israel? Lembra que ela já havia caído para Roma e que havia perseguição. Lembra que quando Jesus nasceu, o rei deu a ordem para matar as criancinhas, e Jesus teve que fugir. E presta atenção, e vi também um outro sinal no céu, um grande dragão vermelho, e tinha 7 cabeças e 10 chifres. Lembra os 10 chifres que nós já lemos antes? E 7 cabeças, que 7 cabeças são essas? As 7 cabeças são novos, né? Mas os 10 chifres, lembra das 10 tribos bárbaras? Pois bem, aqui elas ainda não haviam caído, mas nós precisamos saber o que são esses 7 cabeças, tá? E diz assim, ó, a cauda levou após si a terça parte das estrelas do céu. Quem é esse que levou contigo 1/3 das estrelas do céu? Tá vendo? Que agora aqui está dizendo que esse dragão, esse instrumento de Satanás, trouxe contigo 1/3 dos anjos, que aqui é simbolizado por estrelas, e o dragão parou diante da mulher, da nação de Israel, que estava prestes a dar à luz, para que quando desse à luz, ela pudesse devorar o filho dela. E ela deu à luz a um filho, a um homem que há de reger todas as nações com vara de ferro. E o seu filho foi então arrebatado para Deus e para o seu trono. Não foi isso que aconteceu? Cristo não nasceu, Cristo não foi perseguido, em um determinado momento Cristo não foi agora para o céu, para Deus, para o seu trono. Ótimo, até aqui muito bem esclarecido, né? Mas presta atenção. A nação de Israel, a mulher, fugiu para o deserto, onde já tinha lugar preparado por Deus para que ali fosse alimentada durante 1260 dias. Olha só, todo esse período dos 1260 anos, Cristo nasceu, Cristo subiu ao céu. Após isso, após Cristo subir ao céu, assentar-se no trono, eis que agora a nação de Israel, na sua essência espiritual, é guardada por Deus. O que nós vemos nos 4 períodos onde nós percebemos ali servos de Deus sendo guardados por Ele. E agora são alimentados por Deus no deserto, ou seja, em lugares áridos, desocupados pela terra, ou seja, eles são foragidos, né, do poder da Igreja Apostólica Romana, ou como diz aqui, do dragão, por 1260 anos. Por 1260 anos. Então aqui nós temos mais essa narrativa desse poder. Aqui continua trazendo uma situação posterior a todo esse detalhe, que é o verso 7. Mas, a respeito dessa batalha que houve no céu, nós vamos tratar disso mais à frente um pouquinho, tá? Vamos nos ater a esse período dos 1260 anos. Quando você pega o capítulo 13, e você lembra que nós ainda temos que descobrir o que são aquelas 7 cabeças, né? Aqui nós temos uma narrativa de um animal. Lembra que lá em Daniel eu falei para você que Daniel teve visão de 4 animais. E ele foi vendo os animais e depois foi revelado a ele que um animal representava Babilônia, o outro os Medo-Persa, os outros os gregos e por fim Roma. Agora aqui João vê um animal. Só que é um animal totalmente esquisito. Olha como ele diz. E eu vi subir do mar uma besta,
que tinha 10 chifres, 7 cabeças. Lembra do dragão que nós vimos, dos 1260 anos, com 7 cabeças e 10 chifres? Olha essa besta aqui, ó. Também tem. Sobre o seu chifre tinham 10 nomes, e sobre a sua cabeça, um nome de blasfêmia. A besta que vi era semelhante ao leopardo, com pés como os de urso e a boca como de leão. São semelhanças e características dos animais que Daniel viu. O dragão deu-lhe poder, o seu trono e grande autoridade. Ou seja, esse quarto reino que surgiu, que foi Roma, e logo em seguida ele se fundiu e se tornou um poder religioso, né? A Igreja Apostólica Romana, recebeu do dragão todo o poder, o trono dele e a autoridade. E eu vi uma das suas cabeças como golpeada de morte, mas a sua chaga mortal foi curada, e toda a terra se maravilhou seguindo a besta. E adoraram quem? O dragão, que deu à besta a sua autoridade. E adoraram a besta, dizendo: quem é semelhante à besta? Quem poderá batalhar? E foi-lhe dada uma boca para proferir arrogâncias e blasfêmia. Foi-lhe dada autoridade para continuar por 42 meses. Capítulo 13, verso 5. Nessa narrativa da besta, que traz as características consequentes dos 3 animais da visão de Daniel, que traz as 7 cabeças e os 10 chifres, de Apocalipse capítulo 12, do dragão que perseguiu a Cristo e em sequência, os cristãos. Agora aqui, mais uma vez, ele é identificado como alguém que perseguiu os cristãos e exerceu autoridade e poder por 42 meses. E mais uma vez você faz as contas. 42 vezes 30, 1.260 anos. Tá? E aqui nós temos a seguinte narrativa, que após esse período, também foi permitido fazer guerra aos santos e venceu os santos, porque matou os santos. E foi-lhe dado poder sobre toda a tribo, língua e nação. Ou seja, o poder da Igreja Apostólica Romana se estendeu a toda a terra. A sua influência e autoridade alcançou os confins da terra. E todos os que habitam sobre a terra a adorarão. Esses cujos nomes não estão escritos no livro da vida do Cordeiro. Ou seja, aqueles que seguem a besta estão, na verdade, adorando ao dragão. E todos os que adoram não têm o seu nome escrito no livro da vida. Deixa eu fazer um parêntese antes que a gente termine essa parte esclarecendo a questão das cabeças. A Igreja Apostólica Romana, ela usurpou da autoridade, a direcionando em um sistema hierárquico, que começa com, você tem os padres, que do latim significa pai, não é verdade? Inclusive, quando você fala em pai, como uma autoridade, como uma autoridade espiritual, lembra que Jesus disse em Mateus capítulo 23, verso 9, dizendo assim: a ninguém na terra chameis vosso Pai, pois só um é o vosso Pai, e é aquele que está no céu. Ou seja, a Igreja Católica, ela coloca no seu grau de hierarquia um homem, a qual você deve chamar de pai, que no latim, né, é padre, o qual você confessa os seus pecados, o qual os seus pecados são redimidos por ele. E você tem algumas classes hierárquicas que vão subindo nessa organização. E você tem no topo dela alguém que é chamado de papai, né, ou de papa, no latim.
o qual a igreja afirma ser ele o pontífice, ser ele a união, ser ele a ligação entre a terra e o céu. Aquele que faz a intermediação entre o homem e Deus. Ignorando o fato do que Paulo escreveu aos Hebreus, dizendo assim que só há um que faz a intercessão entre nós e Deus, sendo Cristo Jesus essa pessoa. Então, o que aqui nós lemos é que todo aquele que adora, que se submete a esse sistema religioso proposto por meio da Igreja Apostólica Romana, quando acha que está adorando a um papa, a um padre, ou acha que está adorando aos santos que eles propõem que adorem, quando acha que estão adorando a Deus, ou estão adorando a Maria, ou estão adorando a Jesus, a forma de adoração, na verdade, ela é errada, e quem de fato está recebendo adoração é o dragão. Diante disso, e eu fujo um pouquinho da temática didática do estudo para dizer a você, se porventura você é participante de tais obras, que você possa rever os seus preceitos religiosos. Uma vez que a própria palavra de Deus, ela nos conduz a nos converter de tais práticas, para que a gente possa adorar a Deus em espírito e em verdade, sem nenhuma margem de engano, de mentira ou de erro. Tá bom? Pois bem, eu havia prometido para você ainda falar a respeito das cabeças, né? Nós temos 7 cabeças para compreender. Quando nós vamos para o capítulo 17, nós aqui temos uma narrativa semelhante da besta, só que com alguns detalhes a mais, que nós vamos estudar na segunda parte desses 7 períodos proféticos, tá? Mas aqui traz a seguinte descrição. No capítulo 17, no verso 9, diz assim: aqui é necessariamente que tenha sabedoria. As 7 cabeças são 7 montes, sobre os quais a cidade está assentada. Ou seja, se você for pesquisar, agora no Google mesmo, você digita aí a cidade das 7 colinas, a cidade dos 7 montes, que é o que está descrito aqui, sabe para onde o Google vai te levar? Para a cidade do Vaticano, que é justamente o templo, justamente a casa da Igreja Apostólica Romana. E quando a gente para pensar, a gente fala em poder de Estado, de nação, a Igreja Apostólica Romana, ela recebe um território e ela se assenta como uma nação. Hoje, a Igreja Apostólica Romana, ela não é simplesmente uma igreja. Ela deixou de exercer esse papel há muitos anos. Ela se transformou num Estado, numa nação. E tal nação é justamente a que nós percebemos que exerce um papel que persegue, que blasfema e que destrói todos aqueles que buscam adorar a Deus. Pois bem, eu disse para vocês que nós iríamos dividir essas duas partes, que os 7 períodos se dividem em 2, 4 primeiros e 3 em seguidas, justamente porque nós temos no Apocalipse essas narrativas de atividades, de coisas que aconteceram, identificando justamente a manifestação da Igreja Apostólica Romana, por meio dos 4 primeiros períodos, por meio de um período de 1260 anos, que tudo isso a gente coloca na primeira fase, daqueles 1810 anos, da qual a profecia de Daniel dizia que após isso o santuário seria purificado. Entenda que, para o santuário ser purificado, quando nós olhamos para a nação de Israel, ele começava por meio de uma cerimônia chamada as trombetas. Você tinha um período das trombetas, que era um alerta a todo o povo,
para que só então viesse o período em que haveria a expiação, o qual nós vamos explicar com mais detalhes logo a seguir. Mas fato é que, nesses 4 primeiros períodos proféticos, nós tivemos todas essas ações da Igreja Apostólica Romana, desde a sua criação, das suas fusões e das suas manifestações agressivas para com o povo de Deus, e nós tivemos a narração disso com exatidão nas 4 primeiras cartas e nos 4 primeiros selos. A narrativa da Bíblia, do Apocalipse, a respeito da Igreja Apostólica Romana não acaba aqui, tá? Não acaba aqui. E é até importante dizer o seguinte, que no capítulo 13 diz o seguinte: a todos os que habitam sobre a terra adorarão, cujos esses nomes não estarão escritos no livro da vida do Cordeiro que foi morto desde a fundação do mundo. E aí termina dizendo assim: se alguém tem ouvidos, ouça. Se alguém deve ir para o cativeiro irá. Se alguém deve ser morto à espada, é necessária que a espada seja morta. Nisso repousa a perseverança e a fidelidade dos santos. No final dos 1260 anos, nós temos um acontecimento. O poder da Igreja Apostólica Romana recebe um golpe. E aqui fala em morte e prisão. Se você se recordar, e até se você pesquisar no Google, né, eu deixo o Google como referência porque é mais fácil de você pesquisar. Mas se você pesquisar aí, você vai ver que no ano de 1798, por meio da Revolução Francesa e toda a perseguição que a França incitou por meio de Napoleão contra principalmente a religião católica, né, da Igreja Apostólica Romana, acabou que o padre Pio VI ele foi aprisionado pelo general Barthier, a mando de Napoleão, e ficou na prisão por um tempo e veio a morrer logo em seguida. E com a morte de um papa, que era o líder maior da Igreja Romana, essa igreja sofreu um golpe muito grande. Quase que de morte. Quase que cessou-se a sua autoridade. Uma vez que a França conseguiu extinguir o poder e a influência romana de seus territórios, e principalmente da extensão europeia e de alguns outros países indo para a Ásia e para a América do Norte também. E proveniente disso, nós tivemos tal cumprimento profético, que passado o período de 1260 anos, ela recebeu uma ferida, ela recebeu um golpe. Ela foi cativa e ela veio à morte, tá? Então, quando nós temos a narrativa desses 4 primeiros períodos, que nós temos a identificação de 1260 anos, e nós temos o findar desse período, então agora nós conseguimos fazer uma separação. Tudo o que vem a partir daqui, ele vai estar nos 3 últimos períodos. Toda a narrativa que provém a partir do verso 11, quando é visto uma outra besta subir, quando nós começamos a ver agora no capítulo 12, verso 14, uma nova ação, quando nós olhamos agora para o capítulo 17 e vemos uma narrativa da besta, tudo isso agora provém nesses 3 últimos períodos. Ou seja, nós temos 3 últimos períodos na face da Terra, em que nós temos uma besta que foi ferida, que foi morta. Nós vamos ter ela levantando novamente. E quando ela levantar, aí ela vai à destruição. E, simultânea a isso, nós teremos a purificação do santuário celestial. Para o vídeo não ficar muito extenso, eu vou parar por aqui, beber uma água, descansar minha garganta, que já começou a latejar, porque nós estamos em sequência aí, já mais de 2 horas explicando acerca do Apocalipse. E eu quero pedir para você, encarecidamente, curta esse vídeo, compartilhe com as pessoas que precisam conhecer essas verdades a respeito dessas revelações. E olha,
Se você não é inscrito no canal, se inscreve. E se você ficou com alguma dúvida, queira complementar, trazer algum conhecimento, deixa aqui nos comentários e pode ficar tranquilo. Se for dúvida, eu vou te responder, tá bom? E ó, o próximo vídeo já está pronto, viu? Clica nele aí. Um abraço, tchau, tchau.